Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que o fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aplicação. Queridas, nessa carta de Tito, Paulo se direciona ao filho dele na fé, Tito, que estava lá em Creta, fazendo a obra do Evangelho. Foi enviado por Paulo. E ele envia nessa carta algumas recomendações para Tito poder levantar outros obreiros na casa do Senhor. E quero que você entenda que o que nós estamos lendo deve ser aplicado em nossas vidas. Um fato que, uma das palavras que mais me toca também no início dessa leitura é quando ele diz: o Deus que não pode mentir. Paulo era tão confiante na promessa de Deus. Ele confiava tanto naquilo que Deus falava, nas promessas que ele tinha de Deus, que ele proclamava isso: o Deus que não pode mentir. A gente tem que fazer isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus, ele não mente. Então, se ele prometeu que teremos vida eterna, se ele prometeu as coisas para nós, as bênçãos para nós, se ele falou, se ele trouxe ao nosso coração a palavra, se a palavra de Deus diz, ele vai cumprir. Ele vai fazer se nós nos colocarmos na presença dele, se nós nos colocarmos na vontade dele. Ele vai fazer, porque Deus não mente. A palavra dele é fiel e justa e verdadeira. Outra coisa aqui são as características das pessoas que servem a Deus.
não só dos pastores, dos presbíteros e bispos, como ele fala aqui, mas de nós, como servos de Deus que proclamamos a fé em Cristo. Nós devemos manifestar características que condizem com a nossa fé. E ele fala que a gente deve ser irrepreensível, que a gente deve ter uma família que condiz com a nossa fé, levar os nossos filhos a Cristo, né? Para que eles sejam convertidos a Deus, para que os nossos filhos não sejam acusados de devassidão, como diz aqui. A gente não deve ser arrogante, a gente não deve se irritar facilmente, a gente não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento e nem ganancioso. Se você ler também a carta anterior, que é de 1 Timóteo, ele também cita várias características que nós, como cristãos, não devemos ter. É uma questão de domínio próprio, da gente se autopoliciar, porque são características que nós, seres humanos, possivelmente podemos ter. A gente pode se irritar, né? A gente pode perder o nosso controle, a gente é capaz de errar, de ser repreensível. Mas com Deus, com o Espírito Santo, com o domínio próprio, nós podemos vencer essa natureza humana. E aí ele fala no versículo 8, né? Algumas características que é bom nós, como cristãos, termos. Ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, ter domínio de si, muito importante ter domínio de si, e ser apegado à palavra fiel, para que a gente consiga exortar, ensinar e convencer os outros da palavra da verdade. Então, nós, como mulheres de Deus, precisamos aprender a viver isso. Sermos sensatas, sábias, amigas do bem e que a gente tenha amor e apego à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos revela quem nós somos, quem devemos ser, como precisamos buscar isso. É a palavra de Deus que vai nos conduzir a esse caminho de irrepreensão, de ter um coração ensinável, de ser uma mulher transformada, de ser uma mulher que realmente vive o evangelho que a gente está pregando, né? Então, ele vai falar para você também aqui sobre a questão da pureza, né? Antes disso, ele fala um pouquinho sobre a questão de ensinar a palavra com ganância. Muitas pessoas, isso é muito atual, a gente vê muitos pregadores, muitos pastores que vendem a palavra, né? Que pregam a palavra já com aquele interesse de ganhar oferta ou de vender a mensagem que eles pregam. Não? Infelizmente, isso é uma verdade muito grande. Isso é sinal de que eles já não têm mais a pureza do Espírito Santo em seus corações, o temor de Deus, né? E lá no versículo 15 ele vai falar sobre a pureza, né? Se nós temos um coração puro, todas as coisas para nós, a gente vai buscar viver a pureza de Deus. A gente vai querer viver a santidade de Deus, porque a gente tem um coração puro. Mas para quem é impuro, para quem é descrente, para quem está no mundo, todas as coisas, elas já são corrompidas. Nada é puro, porque elas já estão completamente entregues à impureza do pecado, né? E no versículo 16 ele afirma, né, que aquele que conhece a Deus, mas com as suas ações, né, nega, com as suas ações se contradiz, ele já é irrepreensível, ele já está no pecado. Então, eu como uma mulher de Deus, eu devo buscar viver a palavra de Deus e não somente pregá-la. Eu não posso dizer que conheço a Deus e vivo no pecado. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus e tenho essas características. Se eu digo que eu conheço a Deus, que eu sirvo a Deus, esse evangelho, ele tem que manifestar transformação na minha vida. E se você, amada irmã, isso é para todos nós. Se você tem manifestado outros frutos que não são o fruto do evangelho em nós, o fruto de transformação de Jesus em nós, você precisa entrar nesse arrependimento, entrar nessa conversão de forma verdadeira. Você precisa buscar ser transformada pelo Espírito Santo. Porque o evangelho
A libertação, ela vem através da palavra, do conhecer, do se relacionar com Deus. Não tem como você ser transformado se você não conhece a Deus, se você não se relaciona com Deus. Você precisa mergulhar nesse relacionamento profundo para que você seja transformada, para que Deus venha no seu coração impuro e venha limpar, purificar sua mente, sua consciência, suas ações. E quanto mais você se entrelaçar nesse relacionamento, se envolver com Cristo, menos você vai querer o pecado, menos você vai querer o mundo. Tem muitas pessoas que afirmam que não sabem como ser mais forte espiritualmente. E não há outro caminho a não ser se relacionando com Cristo. É Ele que vai nos ajudar a ter essa vida irrepreensível. Então, que essa seja a nossa aplicação nesta manhã, com esse primeiro capítulo de Tito. Ó Senhor Jesus, queremos orar a Ti, Pai. Te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir Tua palavra, de aplicar ela em nossas vidas. Queremos dizer, Senhor, em humildade, Pai, e em arrependimento, nós não somos perfeitos. Nós temos falhados. Muitas das vezes temos sido insensatas, gananciosas. Temos agido, Senhor Jesus, de forma inapropriada com o evangelho que nós pregamos. Nos perdoa, Senhor. Transforma a nossa mente, a nossa consciência. Nos transforma, Senhor. Nos ensina a nos relacionarmos contigo, a conhecermos o Senhor, Pai. Por favor, nos tira, Senhor, dessa religiosidade que faz a gente pregar aquilo que a gente não vive. Mas, Senhor, que a Tua palavra venha confrontar as nossas atitudes, confrontar o nosso eu e nos levar para este lugar de pureza, do verdadeiro evangelho da piedade. Deus, em nome de Jesus, nós cremos na Tua promessa. O Senhor nos salvou para a Sua glória. O Senhor não é um Deus que mente. O Senhor é um Deus verdadeiro em todas as Suas palavras. E, Pai, cremos, Senhor, que o Senhor nos resgatou para vivermos uma nova vida, uma vida em Cristo. Por isso, Senhor, transforma-nos. Nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Nos convence, Senhor Jesus, da nossa natureza e nos ajuda a vencê-la, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, ser mulheres segundo o Teu coração. Mulheres que vivem o evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho que é pregado segundo a Tua palavra, sobre Jesus Cristo, aquele que vive e reina sobre nós. Pai, nesta manhã eu Te peço, abençoe cada uma das nossas irmãs que irá ouvir esse devocional, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e que essa palavra gere transformação em nós. Em nome de Jesus, queremos ser puras, queremos viver a pureza, queremos, Senhor Jesus, viver o evangelho verdadeiro, aquele evangelho que transforma a nossa vida. Queremos Te conhecer, queremos nos relacionar com Cristo de forma genuína e verdadeira. Entre em nosso coração, Te damos liberdade. Vem, Senhor, entra em nós, transforma-nos, cura-nos, liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por este devocional de hoje. Obrigada por Tua graça, pela revelação da verdade. Obrigada, Senhor. Cumpra em nossa vida a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu te abençoo, mulher de Deus, neste dia com este devocional. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja com você. Um abraço e Deus te abençoe.